Enquanto o estudante não for capaz de separar os assuntos racionais, que foram apresentados entremeados, pelo redígio do desencanto, o estudante vai permanecer no primarismo racional. Eis a importância de se saber e entender muito bem essa questão, que é a forma correta de se estudar a cultura racional. Sabendo do redígio do desencanto, suas características e suas peculiaridades, o estudante tem como avançar para níveis mais elevados de conhecimento racional. Caso contrário, vai ficar no primarismo, sempre entendendo alhos por bugalhos, quer dizer, tudo misturado. Observemos esse exemplo de mistura de assuntos. O racional sempre mistura o habitante com a pessoa, a ponto de muitos fazerem suas lidas e relidas e ainda estarem misturando essas coisas, o elétrico e magnético com o que é racional. Porque são muitos livros explicando as coisas assim, aí muitos fazem confusão mesmo. Mas, mesmo misturando, ele está sempre dando elementos novos para as pessoas questionarem e irem fazer suas análises. E esses elementos novos, sempre levando o estudante a se comportar mais atenciosamente no estudo racional. Aí vai procurar entender separadamente as coisas, vai buscar entender melhor as explicações racionais, do porquê somos dois em um, quem somos e o porquê assim somos. E essa busca pelo melhor entendimento dos assuntos racionais valoriza o estudante. Então temos sim que fazer o estudo no modo do curso supremo do raciocínio, para que assim possamos ter uma visão mais madura e lapidada, racionalmente, sobre os assuntos racionais. Então o racional superior mistura os assuntos e também separa. Aí vêm os questionamentos a serem feitos pelo estudante. E esses questionamentos lapidam, melhoram o entendimento do estudante, elevam o estudante, amadurecem racionalmente o estudante. Então não é ler o que está escrito e já admitir como uma verdade definitiva, porque a cultura racional é progressiva, trazendo sempre novas revelações e explicações ao longo dos 1000 livros. Aí cabe ao estudante confrontar o que está sendo dito com as informações adquiridas na lida ou lidas anteriores. Vem daí a aquisição do correto saber racional. Vejamos, o racional superior em algumas passagens diz que os seres humanos aqui estão sofrendo porque desobedeceram os chamados de atenção e entraram pela parte que não estava pronta. Misturando os seres humanos, seres feitos na deformação, com os seres puros, limpos e perfeitos, feitos no mundo racional. Ou ainda, diz que os habitantes que se extinguiram em cima da resina e da goma aqui estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Mistura assim os habitantes que se extinguiram no início da terra e da água, com os que vieram depois, acompanhando a deformação, quando são grupos diferentes e tiveram modos de participações diferentes na formação dos seres humanos. E a gente é que tem que cuidar de analisar e separar todos esses pontos entremeados. Porque em outros livros ele já explicou isso, que tem os habitantes que se extinguiram no início da terra e da água, dando causa aos monstrinhos, e tem os habitantes do mundo racional que vieram depois, acompanhando a deformação, sendo outra leva de habitantes do mundo racional, que são os que hoje se materializam em forma de máquina do raciocínio, nos seres humanos que foram feitos pelos fluidos das partículas das 7 partes. E tudo isso servindo também para estimular a gente a estudar, se ligar na leitura. Sempre dando a oportunidade das pessoas fazerem suas considerações, para colocarem as coisas em seus devidos lugares. Porque sabem pelo estudo feito anteriormente que, aqueles que se extinguiram em cima do início da água e do início da terra, deram causa aos monstrinhos. E esses monstrinhos evoluíram para animais racionais, e como animais racionais seguiram o alfabeto de astrologia do astral superior e voltaram para o mundo racional. Quer dizer, aqueles habitantes que deram causa aos monstrinhos, que ali estavam materializados, já voltaram há muito, não estão mais aqui se materializando, já encerraram sua paga na produção dessa deformação. Então tem que separar as coisas para entender bem a cultura racional. Que é isso que vai nos tirar do primarismo racional. Então o racional dá a entender que somos nós os causadores da deformação e não é nada disso. Nós surgimos aqui, nós não causamos nada, nem sabemos de nada. Estamos passando a saber das coisas agora. Mas, só com o decorrer do estudo,
é que vai ficando claro que os causadores da deformação são os habitantes do mundo racional, e esses não morrem, não sofrem, não têm o nosso corpo material e nem data de validade, são seres puros, limpos e perfeitos, feitos no mundo racional pelo racional superior. Então duas espécies de vidas, uma material, sofredora e mortal, feita na deformação racional, e a outra eterna, de pureza racional. Salve!